Olá, pessoal, amigos, colegas, parceiros aí da São Marco Consulting. Bom dia, boa noite, boa tarde. Depende do horário aí que vocês vão estar vendo o nosso vídeo, a nossa live. Eu estou aqui, ainda mais que eu estou aqui com o André e com o Lauro, que também estão aí no fuso horário. Eles estão aqui conosco aqui, direto do Japão. Então aqui nós estamos todo mundo num fuso horário diferente. Laura, André, bom dia, boa noite, tudo bem? Oi, Louro, tudo bem? Tudo bom, Loro? Tudo certinho, graças a Deus. Bom, turma, a ideia aqui realmente é o Laura e o André estão participando da missão Lean Brasil-Japão, já durante essa semana. Vão encerrar aqui a imersão no próximo sábado. Então, a ideia aqui é a gente conversar um pouquinho com eles aqui agora para eles poderem nos informar e compartilhar conosco como que está sendo a missão, como é que está sendo a experiência. Então, eles têm muita coisa para trazer para a gente aqui e nós vamos aproveitar para compartilhar isso com eles. Tá legal? André, Lauro, fiquem à vontade aí, nós vamos trocando uma ideia aqui, mas podem ficar à vontade aí para compartilhar conosco como é que está sendo a semana. Eu sei que tem bastante coisa aqui, mas pelo menos um pitaco aí do que vocês, tudo que vocês estão vendo para nós aí. Tá bom, beleza, Louro, show de bola. Obrigado por todos os preparativos aí, por ter conseguido chamar essa live aí. A gente fez um bate-papo meio de urgência aí, mas eu acho que é importante para a gente poder fazer essa troca, né? Poder compartilhar essas experiências que nós estamos vivendo aqui e juntos aí poder trazer mais informações até para quem, né, no futuro vai participar da missão da SOMAR, né, da missão Lean Brasil-Japão SOMAR, que esse é o grande objetivo da gente estar aqui, né, é a gente fazer esse desenvolvimento e ao mesmo tempo, né, trazer um pouquinho desse sentimento de quem está participando, né, André? Isso aí. A gente está numa semana bem intensa aí. Iniciamos ela no domingo à tarde, em Tóquio. Dormimos em Tóquio no domingo e na segunda-feira pela manhã, bem cedo, nós saímos aí via Shinkansen, né? Pegamos o trem-bala, fomos até Nagoya e depois uma viagem aí em torno de 2 horas, 2 horas e meia. E depois nós fomos para uma cidade no interior, próximo a Nagoya. Ficamos lá até ontem à noite. E hoje nós pegamos um ônibus aí, viemos para uma outra cidade, aqui também mais próximo de Nagoya, né? Onde a gente está se preparando para amanhã fazer a visita aí na planta da Honda e numa outra indústria aí, que depois a gente vai entrar em mais detalhes aí. Muito Mas uma bom, semana bem intensa e bem produtiva. muito bom. É legal destacar, gente, que o André e o Lauro estão participando da missão junto com um parceiro no qual nós estamos aí desenvolvendo um trabalho, né? Então, eles estão participando da missão como, vamos falar, como participantes mesmo, até para eles entenderem como que é a dinâmica e o trabalho desse parceiro no qual nós estamos desenvolvendo, e logicamente já tentando fazer um approach, uma negociação para que depois a gente possa levar aí nossos clientes e parceiros aí numa missão Lean Brasil-Japão, e até o final aí da nossa live nós vamos estar falando um pouquinho sobre isso. Mas, o Laura, André, acho que é legal então a gente passar para a turma, então, como é que está sendo aí vocês como participantes, né? Como é que está sendo aí o sentimento de vocês, o que vocês estão enxergando aí de agregação de valor nas empresas que vocês foram até agora? Se puder falar um pouquinho das empresas que vocês foram até agora e quais ainda faltam ir, acho que seria legal também para a turma saber como é que está o andamento da missão que vocês estão participando. Claro, claro, sem dúvida, Louro, sem dúvida. E aí nós vamos poder dar mais detalhes, assim. Bom, como o André comentou, uma das primeiras passagens aí nossas foi a gente pegou o trem-bala, nós fomos para Inuyama, né, que é uma cidadezinha no interior. E aí, nessa cidadezinha no interior, nós pudemos, primeiramente, né, aterrissar no dojo. Então, nós fizemos essa aterrissagem junto com o nosso parceiro, né, e aí nós fomos recebidos pelo Kaji Sensei, que é um ex-Toyota, né, da área de supply chain. Ele
com uma grande experiência. Ele começou, para ter uma ideia, ele começou na Toyota como operador, e ele se desenvolveu ao longo do tempo, passou a assumir posições de team leader, de supervisão, de gestão e de direção. Então ele chegou no nível de direção da Toyota, então 40 anos de experiência com Toyota, né? Então, né, pôde compartilhar com a gente muita experiência já no início. E a gente, claro, né, a gente se senta na cadeira como aprendiz e é como se a gente tivesse naquele primeiro dia, né, de participação de aula, como a gente tivesse ansioso, né, esperando pelo aquele conhecimento que está sendo transmitido. Para a gente é muito gratificante poder fazer isso, porque ao mesmo tempo que a gente está lá sentado para aprender, né, a gente consegue fazer um refresh de tudo aquilo que a gente vive no nosso dia a dia como consultor, como treinador, para poder, de fato, melhorar aquilo que a gente faz nos nossos projetos. Esse refresh ele é muito importante para a gente. Então, que é aquela história, né? Quem não se coloca na posição de aprendiz também não tem condição de ensinar. E a gente estando nessa posição, vivendo isso, cada sementinha de conhecimento que a gente pode coletar para melhorar aquilo que a gente faz, a gente tem que estar aberto a isso. Depois dessa recepção aí que a gente teve, e de um primeiro, né, aprofundamento que a gente fez sobre os conceitos do Lean System, a gente teve a oportunidade de se dirigir a uma primeira empresa, né, Suzaki, né? Suzaki. Isso, Suzaki Motor Company. Nós somos recebidos pelo dono da empresa. É um fornecedor, é um Tier 1 da Toyota, então um fornecedor de primeiro nível da Toyota. E a gente pôde, junto com ele, vivenciar na prática, né, o Kanban, a puxada, né, a nossa boa e velha puxada. E aí, já fazendo um contraponto do que a gente viu nessa primeira experiência aí com o Sr. Suzaki, com o Suzaki-san, foi justamente algo que a gente, às vezes, passa batido no nosso workshop, e a gente tem condição de aprofundar muito mais, que é a dinâmica da puxada, né? Às vezes a gente mergulha muito profundamente no cálculo matemático do tamanho do Kanban, do sinal do Kanban, onde é que ele tem que entrar, aonde a informação tem que entrar, etc. Mas a dinâmica de como executar ele no dia a dia e as trocas que acontecem, a troca de cartão e a informação de cartão, a gente às vezes não aprofunda muito, né? Então, deu para ter essa experiência com ele, né? Como é que ele vive isso no dia a dia, como é que ele executa isso com o time dele, né? E mais do que isso, né? Um executivo na posição que ele estava, na posição de executivo, né, André? Ele estava lá no Gemba, né? Nos ensinando como se nós fôssemos, de fato, colaboradores lá da Suzaki Motor Company, né, nos ensinando, de fato, a operacionalizar o Kanban, certo, André? É isso aí. E outra coisa que chamou a atenção nessa visita é a disposição deles em realizar o Kaizen, né? Eles apresentaram, né? O Suzaki apresentou para a gente alguns exemplos de dispositivos Pokayoke, assim, de uma simplicidade fantástica, assim, mas que resolvem o problema, né? Que impedem que o erro aconteça, o erro que depois pode gerar um defeito. Então, isso foi muito legal. A fábrica em si é uma fábrica bem antiga e com equipamentos antigos também, como é natural a gente ver no Japão. A gente está acostumado no Brasil, no Ocidente, equipamentos com mais de 10 anos, 15, 20 anos, a gente meio que condena os equipamentos, né? A gente se pagou já. Aqui a gente comum, a gente vê equipamentos com 30 anos de uso, 35, 40 anos de uso, equipamentos bem cuidados e ainda realizando a função que tem que realizar, né? Então, isso é outro aspecto interessante que a gente viu. Celularização, a preocupação deles em montar estações de trabalho flexíveis. É uma fábrica que produz componentes soldados, né? Entrega diretamente na linha de montagem ou nas células de preparação da Toyota.
E eles têm essa flutuação de demanda, né, como toda a indústria automotiva. A preocupação deles em montar células flexíveis para que nos momentos de pico de alta demanda eles trabalhem lá numa célula com 4 operadores, por exemplo, e num momento de demanda menor, como eles estão passando agora, 2 operadores operando na linha, aumentando o tech time, né? E aí aquela mão de obra vai operar em outras células que eventualmente têm uma demanda maior. Então foi bem legal a visita, né? Como o Lauro falou, a gente ficou praticamente 2 horas no Gemba, com uma explicação bem aprofundada a respeito do funcionamento do Kanban, de todo esse sistema, e também de como eles engajam os operadores, aí, os funcionários, para realizar esses Kaizens. Então, assim a gente encerrou o nosso primeiro dia, né, a nossa segunda-feira, além da viagem para o interior aqui do Japão, a gente teve essa recepção no centro de treinamento com o nosso sensei, e na parte da tarde já uma primeira visita aí na Suzaki Company, aí, na cidade de Fukuyama. Legal, Marcelo. O André trouxe uma questão aqui que eu estava me lembrando agora, que eu acho que foi para nós foi uma surpresa, né, André? Nós fomos a logística foi a partir do hotel, então do hotel onde nós tínhamos feito o check-in, nós fomos direto para o dojo, né, da Toyota, dojo lá que o Kadi Sensei nos recebeu, e aí tinha um motorista que foi nos pegar no ônibus, né, e quando nós olhamos assim, eu e o André conversando assim, olha, esse motorista está parecendo um sensei, né? Uhum. E aí conversamos a respeito, nós não falamos com ninguém, só eu e o André falamos sobre isso, né? E aí aquele motorista assumiu o volante do ônibus e foi, né, no micro-ônibus e foi nos levar. Nós estávamos junto com o pessoal em sua grande maioria são chineses e americanos, né, que estão conosco. Muitos deles da Amazon, né, até alguns deles, né, até umas figuras que a gente de fato nem imaginava que conheceria, por exemplo, o cara que criou e é o pai do Kindle, né? Também lá está o pai da Alexa, né? Também está lá, da Amazon Devices. Então, é o pessoal de dispositivos, né? Da Amazon, de IoT. E aí, ao chegar no dojo, o Kadi Sensei se apresentou e ele é o motorista. Ele foi pessoalmente dirigir o ônibus, né? O micro-ônibus que foi buscar a gente. Então, o quanto para eles essa simplicidade, né, de como conduzir as coisas, de como levar a vida, né, é bacana, né, é interessante isso, né. Então, tudo que eles podem fazer para ser práticos e simples, eles fazem, né. Isso é fundamental. Isso é interessante porque isso no dia a dia deles, né, Lauro? A gente acaba observando isso no dia a dia deles e isso eles transferem para a organização, né? Eles acabam transferindo isso para a organização, para o mundo corporativo. Né? Isso realmente é bastante interessante. Legal, Uma empresa como a Suzaki, por exemplo, né, poderia tranquilamente estar fazendo a puxada eletrônica e eles preferem fazer via cartão e é uma preferência, né? É uma preferência deles, justamente porque eles têm a dinâmica na veia, né? Na veia. E eles conseguem fazer isso com baixo custo, com baixo capex, né? Sim. Até mesmo o Kanban eletrônico que vem da Toyota para fazer a puxada para eles transformam isso num cartão físico, né? E fazem a troca dos cartões lá, né? E enviam as caixas para a Toyota com os componentes com o Kanban físico lá para facilitar, né? Quando a Toyota recebe fazer o escaneamento lá do e eu perguntei, né? Claro que ele faz a coleta do código de barra do cartão para poder fazer a dinâmica eletrônica junto com a física, né? E eu fiz questão de perguntar para ele se, dado momento, ele já perdeu o cartão. E aí ele não aconteceu ainda. Não aconteceu. Então já está com o sistema há muitos anos, então dá para ter uma ideia como é que é, né? Da solidez, uma ideia da solidez do sistema, né? Com certeza. E logicamente que ele usa a tecnologia que vem da Toyota, ele usa, claro, né, para ter esse controle, porém ele não abre mão
do conceito original, vamos falar que é talvez algo que dê para ele uma segurança dentro do trabalho dele, né? Teve uma outra coisa que nos chamou muito a atenção, Loro, e agora estava lembrando aqui também, e é logo que nós chegamos na empresa, ele pediu já desculpa de antemão, que a dinâmica na empresa estava um pouco diferente do usual no dia de hoje, que eles estavam com um pouco a mais de estoque do que deveriam, porque a Toyota estava parada, né? A Toyota parou e parou os Tiers 1, todos os fornecedores de primeiro nível da Toyota pararam em função de um acidente, né, André? Que tinha acontecido. E ele aconteceu num fornecedor da Toyota. E por ter acontecido num fornecedor da Toyota, eles pararam toda a cadeia, né? E essa parada em toda a cadeia é justamente para que eles pudessem mergulhar, encontrar a causa do problema e tratar de imediato, né, no ato, o que aconteceu. Então, a Toyota ela para não só quando acontece um problema, né, dentro da planta, mas ela para a cadeia inteira quando ela julga que é importante. Nesse caso de um acidente num fornecedor da Toyota, né, ela parou toda a cadeia. Né? Entendi. E segundo eles, isso é fundamental para que a retomada ela seja sincronizada também e que não, num momento como esse, não sejam criados estoques indesejáveis, né? Ou seja, Uhum. dá espaço para superprodução. Sim. Porque aí o exemplo que ele deu, né? Que imagina uma fábrica como a Toyota, com as centenas, milhares de fornecedores, e quando a gente considera Tier 1, Tier 2, Tier 3. Se a gente não para todo mundo simultaneamente, a dificuldade de depois voltar e sincronizar todo mundo novamente, né? Exatamente. Para que as coisas aconteçam e a gente receba os materiais no momento certo, com o Sim, conceito do exatamente. just in time, né? Então quando para todo mundo Para junto. tudo. Quando retoma todo mundo junto. E Ok. aí não se perde o sincronismo, né? Legal. Claro, é Fundamental claro. isso, né? E essa preocupação com a causa raiz, né, Marcelo? Sim. Preocupação com a causa raiz, de encontrar a causa raiz e tomar ação corretiva o mais breve possível para que um problema dessa natureza não, de fato, não aconteça novamente. Né? E Nós cansamos de ver de operações da GM, né, que nós conhecemos, eu e o André, que a gente já foi, da gente perceber claramente um desbalanceamento entre o tech time da montadora e o tech time do sistemista, né? Isso está gerando uma série de superprodução no Tier 1, né? E o Tier 1 não para. E aí você questiona, tá, mas por que você não para? Não, porque eu tenho um contrato firmado e eu cumpro o contrato, eu tenho que trabalhar pelo contrato. Tá, mas o tech time da montadora se modificou. Não, mas eu não paro porque eu tenho um contrato, eu cumpro o contrato. Ou seja, não se olha a cadeia como um todo, a cadeia sim. estendida, para ver o impacto que tem essa superprodução, tanto para o fluxo de caixa do próprio sistemista, como para o estoque que está sendo gerado depois na própria Exatamente. montadora, né? Exatamente. Muito bom, muito bom. E a partir daí, alguma coisa, alguns insights do segundo dia, na continuação da visita, como que foi? Claro, claro. Louro, daí nós, no segundo dia, a gente, após retomar para o hotel, a gente também participou de um jantar aqui, típico japonês, né, com os participantes também e com o nosso parceiro. Aí, no segundo dia, nós fizemos uma imersão no dojo, e aí a gente pôde mergulhar mais profundamente de novo nos conceitos do Kanban, também nos conceitos do Lean, né? Então, um contraponto interessante aí, e fazer alguns exercícios práticos aí, algumas discussões com o Kadi Sensei, para poder elucidar um pouco do que a gente tinha visto lá e um pouquinho daquilo que a gente, de fato, prega lá e aplica, né, no modelo Toyota. Certo, Legal. André? Isso aí. Na terça-feira a gente foi também no museu de Karakuri, na cidade de Inuyama, e lá a gente pode acompanhar uma apresentação de vários modelos de Karakuri, né? Como eles foram criados lá na origem, né? Para alguns dispositivos, mecanismos utilizados para pequenas atividades, até mesmo domésticas, assim,
e muitos deles utilizados para apresentações, para feiras, assim, como algo como uma diversão mesmo, né? Como entretenimento. Mas muitos deles para a realização de pequenas atividades domésticas, assim. Então foi bem interessante essa visita. A gente conseguiu entender a lógica de como os karakuris foram criados, né? Entender como eles são construídos, as ferramentas que são utilizadas. E aí, isso foi na terça-feira. Na quarta-feira também foi um dia em que a gente trabalhou junto com eles no centro de treinamento, né, aprofundando também outros conceitos do Lean System, sempre muito focados na base, né, na estabilização, na base de trabalho padronizado, 5S, balanceamento de operações. E aí, na quarta-feira, a gente já pode fazer o experimento. A gente foi para dentro do dojo e a gente trabalhou junto com o sensei, com os demais participantes, praticando, né, exercitando as puxadas, o Kanban, e depois aí trabalhando dentro do dojo, eles têm equipamentos em tamanho real, equipamentos reais mesmo, né, para que a gente possa simular as operações, o balanceamento da mão de obra, a importância da separação homem-máquina para a gente otimizar a mão de obra e ganhar produtividade. Então, a quarta-feira foi um dia bem rico nesse sentido da gente poder, junto com o sensei, aplicar, né, num ambiente controlado, como é um dojo, aplicar aquilo tudo que tinha sido passado, né, conceitualmente, aqueles conceitos da base do Lean, né, aqueles que dizem respeito à estabilização de processos. Então, foram 2 dias aí muito ricos em que a gente Sim. pôde perceber, claro, né? Reciclar, relembrar, muito alinhado com o que a gente pratica, com o que a gente lê e o que a gente pratica no nosso dia a dia, mas é sempre muito bom quando a gente tem a oportunidade de ter um outro olhar, né? Um outro ponto de vista, principalmente quando a gente está falando de senseis que trabalharam tantos anos na Toyota, né, que tem a experiência de onde nasceu o sistema, mas também de trocar experiências com empresas de outros segmentos. A gente tinha participantes, como o Lauro falou, da Amazon Devices. Então, a Amazon, que a gente, eventualmente, alguns pensam que é apenas uma empresa de distribuição, eles têm centenas de fábricas, né? A maior parte delas terceirizada, mas eles têm que gerenciar toda essa cadeia de fábricas que produzem os seus equipamentos, seus dispositivos. Nós tínhamos empresas como médico, que produzem equipamentos médicos, empresas que produzem artigos eletrônicos, né? E empresas que produzem sistemas residenciais para proteção contra furacões, enfim, né, uma empresa lá na costa oeste, lá da costa leste dos Estados Unidos. Então foi bem interessante poder vivenciar esses conceitos, botar em prática e trocar experiência com toda essa turma aí. Bem legal, ter a Muito terça e a bom. quarta. Ótimo. Bem legal. Então, quer dizer, lógico que ele está sendo bastante produtivo aí, a parte técnica conceitual da missão, né? E logicamente que nós estamos dando alguns insights para as pessoas aqui agora nesse momento, mas sabemos que no retorno de vocês, fazendo nosso anseio, nossa reflexão, tem muita coisa que a gente vai poder agregar aos nossos clientes e parceiros, assim como internamente na Somar Consulting também, os kaizens que nós podemos fazer nos nossos treinamentos e workshops, para poder passar isso para os nossos clientes. Isso vai ser muito bom. E além dessa parte técnica conceitual, a parte cultural da missão, como é que vocês estão enxergando isso? Excelente, Marcelo, excelente. Eu acho que essa é a parte mais rica, Marcelo, porque imagina que a gente consegue traçar um contraponto muito claro do cenário que a gente vive, né, no Brasil em relação a essa questão cultural e o quanto ela impacta diretamente nessa modelagem do sistema. O fato é, sempre que a gente quiser levar algo do Japão para qualquer outro país, isso necessariamente tem que ser adaptado àquela cultura. E aí tu imagina que nós temos a cultura do país em que a gente está implementando, e associado a isso a gente tem a cultura da própria empresa. Então essa associação
faz com que a gente, de fato, tenha que desenvolver o que a gente chama de hitozukuri, né, que é a construção do ser humano, né, que vai estar ali no modelo, operando esse sistema, com essas particularidades. Né? A cultura japonesa, ela é ímpar. E ela foi construída em cima desse formato, né, dessa disciplina na execução, na perfeição na execução, né, em que dado momento a gente até se assusta com esse nível de precisão das coisas, de como as coisas acontecem, né? Isso vai desde o horário do ônibus até o horário do início do trabalho, o horário da reunião, o local de cada coisa. São coisas que não precisa nem discutir, já está na cultura, não precisa nem falar sobre isso. Aquela história do 5S, né? Do 4S mais S, né? Que a gente fala bastante, né? Onde o senso da autodisciplina não se fomenta, não se fala. Teve dado momento, por exemplo, que a gente questionou uma das visitas que a gente fez sobre a ausência das pessoas. A gente questionou, tá, mas e se falta um colaborador? Aí ele perguntou assim, tá, mas isso nunca aconteceu, né? Ou seja, não falta colaborador. Então, tu tem uma cultura de país que está presente nessa modelagem e que nós, né, brasileiros, ou nós no Brasil, não temos. Então, a gente tem que fazer essa adaptação do sistema, de uma modelagem diferente, para que ele funcione na nossa realidade, na nossa cultura, né, do jeito que nós somos, né, para que ele funcione para a gente. E isso contribua para a gente, ao mesmo tempo, atingir os níveis de produtividade que a gente precisa e crescer, né, culturalmente. Né? Fundamental isso. Isso aí. A gente tem algumas coisas assim, muito simples, assim, mas que chamam muito a atenção e que aí revelam essa questão da cultura, né? Num restaurante, por exemplo, que a gente está habituado a ir no restaurante e eventualmente ajudar o garçom a servir, a ajeitar o prato na mesa ou a retirar, eles aqui consideram isso como algo até ofensivo para o garçom. Assim, né? Uma ofensa. Né? Porque parece que então se ele está precisando me ajudar é porque eu não estou fazendo o meu trabalho bem feito. E uma coisa que agora eu me lembrei que me chamou a atenção também, nós ficamos 3 noites no mesmo hotel em Inuyama. E aí no quarto tinha um balcão onde tinha a pia para lavar a mão, enfim. E eu coloquei eu tinha um perfume e um desodorante que eu coloquei sobre a mesa. No segundo dia me chamou a atenção. Eles, apesar de fazer toda a limpeza daquela mesa, tinha toalha, dava para perceber nitidamente que todo dia eles faziam a limpeza e colocavam uma nova sabonete, enfim, e novas toalhas, mas o desodorante e o perfume que eu tinha colocado sobre a mesa, eles permaneciam exatamente no mesmo local, na mesma posição que eu tinha colocado. Ou seja, é um padrão tão rígido que eles não se permitem. Olha, isso está escrito no padrão, você não mexe nos objetos pessoais do hóspede. Você faz a limpeza, mas o objeto pessoal você não pode tocar. E, incrivelmente, nos 3 dias, exatamente a posição que eu deixava, ele permanecia. Mantiveram então, o seu padrão. Seguindo o padrão, sem escapar. Ao mesmo tempo que isso é um ponto super positivo, porque uma vez que a gente estabelece o padrão, a gente tem a certeza que ele vai ser sempre seguido, ele também acaba, por um outro lado, engessando, né? Eles têm muita dificuldade de reação. Quando as coisas saem do previsto, né? Saem do padrão, o poder de reação deles é baixo, assim, eles precisam fazer toda uma mobilização, pensar muito tempo a respeito sobre como eles vão reagir àquela situação. Enfim, então, de fato, assim, eles têm uma grande facilidade e compromisso em seguir os padrões. Uma vez o padrão estabelecido, a gente não precisa se preocupar em auditar, em manter, porque realmente eles seguem, mas uma dificuldade também, né, por outro lado, de reagir quando as coisas saem do controle, quando as coisas acontece algo que não estava previsto.
sim. Então, essa questão cultural ela precisa ser levada em conta, a gente precisa fazer essas adaptações para qualquer princípio, para qualquer conceito ou mecanismo que a gente queira levar, né, do modelo japonês aqui, seja para o Brasil ou qualquer outra cultura. E por isso que eu acho, né, André, que isso é bastante interessante. A parte cultural, realmente, o Lauro tem razão. Talvez seja a parte mais interessante mesmo quando a gente consegue fazer uma imersão no Japão, porque nós conseguimos ver que aqui no Ocidente, os próprios mecanismos e conceitos que nós aprendemos na filosofia Lean, eles conseguem fazer com que essa cultura que os japoneses têm, que é natural, a gente consegue, de uma forma ou de outra, fazer com que no Ocidente ela também funcione. Logicamente que talvez um esforço maior, uma energia maior, mas a gente entende que daí a gente consegue fazer com que o Ocidente também consiga ter os níveis de produtividade que podemos ver no Japão, mesmo aqui no Ocidente, né? Então, isso é uma coisa positiva dentro da nossa filosofia. E aí, André, comentando um pouquinho sobre isso que você acabou de falar como eles ficam engessados quando alguma coisa sai vamos falar da situação normal a qual eles estão habituados, né? Eu acho que isso também é uma vantagem nossa aqui, que a gente tem essa flexibilidade de entender, peraí, saiu daqui, o que eu posso fazer para resolver? O que eu posso fazer para solucionar? Então, dentro da nossa cultura aqui, dentro da nossa experiência, tanto em multinacionais, por exemplo, a gente entende que muitas vezes a gente consegue colocar em prática coisas que na Europa ou até no Japão eles mantêm uma teoria ali, mas não conseguem tão bem colocar na prática. Então, essa união entre prática e teoria, para nós também ela funciona muito bem. Eu acho que isso é bastante interessante também. Isso aí, sem dúvida. As adaptações são necessárias e precisam ser feitas, né, para que a gente consiga extrair o melhor Exato, da cultura e dos conceitos e das ferramentas todas que a gente vê por aqui, né? exato. Marcelo, inclusive eu compartilhei lá nas nossas redes sociais, lá com a turma, alguns videozinhos lá sobre o Karakuri Museum. Então, para a turma tá lá e tem alguns videozinhos, algumas fotos. Também tem lá algumas fotos de alguns videozinhos do Karakuri Ningyo, que é um Karakuri que se movimenta, serve chá, etc., que apresenta ali, né, os principais mecanismos que depois, posteriormente, foram utilizados para o desenvolvimento do Karakuri nas fábricas, né, da Ah, Toyota e legal. também das empresas que aplicam os conceitos hoje. Muito bom. Legal, meus amigos. Bom, tem muita coisa pela frente para acontecer ainda, e claro que vocês estão dando aqui um resumo para nós também do que vocês viram até agora. Então, tem muita coisa que a gente possa agregar para a nossa turma ainda. Porém, assim, antes da gente fechar aqui, eu gostaria de ouvir um pouquinho de vocês, Laura, André. Qual foi os insights assim que vocês podem nos trazer agora nesse momento? Qual foi assim alguns insights, algumas coisas que vocês estão vendo que podem nos trazer aí nesse momento aqui para a gente poder fechar a nossa live? Claro, não, com certeza. Tem um ponto que eu vou me ater, Marcelo, do dia de hoje, que eu acho que foi interessante, né? Nós visitamos duas empresas hoje, mas eu vou me ater basicamente à segunda, que é a Nissin Taketoyo Plant, que é um fornecedor também Tier 1 da Toyota, que fornece plásticos de precisão. E basicamente o que a gente discutiu nessa nossa visita foi a aplicação dos conceitos de IoT, né, de indústria 4.0 na fábrica. É uma fábrica que produz ela tem basicamente uma nave, né, com dois pisos. O piso de baixo, térreo, né, são mais equipamentos e robôs operando, né, nessa fábrica com equipamentos de injeção, etc., extrusão, e no nível superior as áreas de montagem, né? E a planta quase que 100% com o sistema de IoT operando, com robô, com monitoramento em tempo real, com ajuste, com correção, com os principais KPIs, né, sendo monitorados em real time, né? Então a gente consegue ver eficiência individual tanto dos equipamentos quanto dos colaboradores no ato, em tempo real. E até nos surpreendeu, né, o nível de utilização dos ativos, 98
97%, 98%, 99% no nível de utilização dos ativos. As células manuais com produtividade acima de 90%, 90%, 95%. Então, os números são muito surpreendentes, assim. E aí, durante a sessão de perguntas e respostas que a gente fez ao final com o gerente de operações que estava nos apresentando a fábrica, os conceitos, etc, etc, os resultados, a gente fez algumas perguntas tentando captar um pouquinho dele, né, dessa questão do impacto que isso tem para as pessoas, né, e também de quais seriam os próximos passos que ele teria para tratar os desperdícios de fábrica com a utilização do IoT. E aí a gente percebeu que é uma coisa muito intuitiva deles, assim, é muito empírica, né? Ele não tem um roadmap de implementação com uma sequência lógica para implementar o que ele está implementando. É muito, bom, eu primeiro tenho um problema, a partir desse problema, então, eu tento desenvolver uma solução com o uso do IoT, mas e ainda de maneira empírica, sem um roadmap estruturado para essa implementação, que de certa forma, né, em um dado momento, também tem uma oportunidade aí para, inclusive, né, para quem está aqui no Japão percorrendo aí a questão do IoT. O André também fez algumas perguntas muito interessantes para ele sobre a questão do impacto que isso tem para a mão de obra, né, e se ele consegue garantir essa eficiência durante todo o dia, né, acima de 90%, 95% durante todo o dia. E aí, lembra da resposta, André? Qual foi a resposta dele? Ele comentou que mesmo, mesmo em estações de trabalho com um tempo de ciclo e um tech time, né, baixo, menor do que 1 minuto, então muitas repetições ao longo do turno, né, ao longo da jornada do operador, eles não costumam fazer rotação entre os operadores, então o operador vai ficar repetindo lá, muitas vezes acima de 1000 vezes numa jornada de trabalho, os mesmos movimentos. Então deu para perceber nessa planta que aquele no modelo que a gente tem da Toyota, né, lá no centro, a preocupação com as pessoas, com bem-estar e um ambiente de trabalho gratificante, assim, ali a gente não percebeu essa preocupação. Estão mais focados realmente em implementar um modelo, né, que seja altamente produtivo, eficiente, com alta performance, com automação, né, mas sem uma preocupação centrada no ser humano, nas pessoas, né, e isso ficou perceptível para a gente ao longo da visita, comparando com as demais empresas que a gente visitou, era nítido assim a necessidade de concentração desses operadores e um ritmo até alucinante assim que eles precisavam ter. Também o questionamento foi no sentido se eles tinham alguma premiação para que os operadores permanecessem, né, nesse nível de eficiência. Também a resposta foi vaga, assim, deu para perceber que não existe um sistema definido, formalizado, com regras políticas, né, de premiação para os colaboradores. A resposta é não. Aqueles colaboradores que têm maior eficiência, maior desempenho, eles acabam evoluindo mais na empresa, a gente revisa a questão da remuneração, ou seja, não existe nada estruturado, né, nesse sentido. Sim. E essa questão da automação, alto nível de automação e disponibilidade de informação, deu para perceber que também, apesar dos altos níveis de eficiência, eles ainda estão tentando entender como usar essa informação toda. Tá. Que a gente percebeu na fábrica muitas telas assim apresentando os resultados em real time de cada máquina, de cada estação de montagem, mas também muitos quadros com até excesso de informação. Então é um momento que eles ainda estão tentando entender aí como casar isso, né, o analógico com o digital. Nem tudo, Marcelo, que estava disponível de informação era Mieru K, ou seja, serve para identificar um problema. Muita coisa era Miseru K. Tá lá, tá pendurado, mas não se sabe para quem vai utilizar. Sim. Outros 2 pontos interessantes aí. Quando a gente forçou essa questão da preocupação com as pessoas, o diretor de operações ele deixou claro 2 coisas. Olha, em primeiro lugar, a gente tem que se preocupar com a qualidade aqui. Em segundo lugar, a gente se preocupa com a produtividade. E o terceiro, ele não falou qual é. Então,
Deu para ter Tá. uma ideia, né, como é que é. E aí a gente perguntou, tá dentro dessa tua ideia de melhoria de tratamento dos desperdícios, qual que é o próximo passo? E aí ele, o próximo passo é nós conseguimos desenvolver uma fábrica sem operadores, Poxa, né? tá. 100% automatizada sem operadores. Entendi. Então, essa é a visão dele aí, né, Marcelo? Então, Então, esse contraponto é importante para a gente não criar aquela visão também, né, de que no Japão as coisas são lindas, maravilhosas. sim. São empresas, como qualquer outra empresa, como tem no Brasil, como tem na China, como tem em qualquer outro país. Claro, né, dentro disso, a Toyota é uma ilha, né? Sim, e Uma aí ilha. o bacana é que esse assunto vai dar pano para manga. A gente vai poder conversar com nossos colegas aqui, muita reflexão sobre isso, porque como vocês foram em empresas que estarem com o conceito raiz ali, como aquela que vocês foram do cartão Kanban ali, e tem essa Uhum. empresa que vocês foram também, utilizando o IoT e a indústria 4.0 como mote mesmo, como foco, esse contraponto, essa reflexão, ela vai ser muito rica para a gente entender que as coisas podem caminhar juntas, né? Não só num extremo ou só no outro, né? Elas podem caminhar juntas, né? Desde que eu tenha o básico bem feito, eu posso utilizar a tecnologia para me ajudar também, mas eu não posso só usar a tecnologia e esquecer do básico, né? Mas é engraçado que quando você fala, né, Laura, que qual que é o próximo passo? Não, o próximo passo é a gente ter uma indústria que não vai ter operador, aí pode ser que a gente entenda por que eles não estão preocupados com os operadores nesse momento, né? Porque se eu estou olhando lá na Exatamente. frente que não vai ter, então por que eu vou focar? Mas aí é interessante você falar também, né, sobre as prioridades, né? Porque a nossa prioridade dentro do nosso conceito, dentro da nossa filosofia Lean, ela sempre foi o SQC, né? Isso é, o SQE, desculpa, né? A segurança, Isso aí. a qualidade e a entrega, né? É. Isso tudo funcionando, os custos são consequência, né? Exato. Agora, quando você fala, tá, mas qual que é a sua prioridade? É qualidade e produtividade? Aí você fala, cara, mas pô, legal, muito bom vocês trazerem É. isso pra gente, muito bom. E é interessante, né, Lauro, porque assim, uma fábrica dessa como a da Nissin que a gente visitou hoje, a gente viu muito investimento, muito CAPEX, muito investimento em ativo, em automação, em máquina, em robô, em sistemas, né? E ao mesmo tempo, a gente olhando na fábrica, a gente enxerga uma fábrica com um IP elevado, né? Então, de certa forma, um impacto, né, para o fluxo de Exato. caixa da empresa. Aí vem aquela grande questão, né? Pô, eu tenho ativos caros que eu tenho que ter alto índice de eficiência para poder diluir o custo, né? E aí eu preciso reduzir o custo peça, porque o custo peça acaba ficando muito caro, né? Com ativos caros, custo peça sobe, né? Exatamente. Para poder reduzir o custo peça, eu tenho que produzir volume, né? Sim, Tenho que sim. botar volume, né? E aí, botar volume, daqui a pouco eu estou impactando aí em desperdício, em superprodução e, por consequência, gerando estoque Outros desperdícios. necessário e sacrificando o fluxo de caixa, inclusive, né? Exatamente. E fora do que o que vocês estão relatando, a gente pode observar que as práticas de solução de problema, ela não está vindo das informações que eles têm lá, por exemplo, né? Então, assim, praticamente, se eu não tenho as informações porque eu posso solucionar o problema, se eu não estou olhando para o meu colaborador para que ele possa colaborar na solução de problema. Então, toda a sistemática que eu tenho, toda o IoT que eu estou implementando na fábrica, ele não está me ajudando a solucionar os problemas. Então, quer dizer, eu estou carregando o desperdício junto com o sistema, né? O que também não é uma coisa Isso aí. boa, né? Isso aí. Legal, gente, Excelente. legal, muito bom. Bom, para a gente encerrar aqui, bom, muito bom, a gente pode ficar conversando aqui mais de 2 horas aqui, mas que é muita coisa interessante que vocês estão trazendo para a gente. Mas para a gente encerrar, Laura, André, e dentro dos limites que vocês podem nos informar aí, que eu sei que vocês estão ainda desenvolvendo um novo parceiro, mas o que vocês podem trazer para a gente aí dessa parceria que a Somar está buscando aí no Japão? Vocês podem trazer alguma coisa para nós já, alguma novidade? Como é que está o status dos nossos futuros parceiros aí no Japão? Perfeito, perfeito. Talvez essa seja a notícia, assim, a principal saída, né, dessa missão. Claro, toda essa parte de conhecimento, ela é super importante, né? Mas essa parceria que ela já está estabelecida,
A gente só ainda não pode anunciar ela por questões contratuais, né? Mas acabamos de ter uma reunião com eles no final do dia de hoje também, para dar mais um passo adiante e estabelecer, entender detalhes já do modelo, né, de como a gente vai se relacionar com esse parceiro. Ela vai permitir que a gente possa fazer muita coisa interessante junto com eles, né? Viabilizar essa missão Lean, né, Brasil-Japão. Esse é um primeiro passo super importante da gente disponibilizar para que os nossos clientes, nossos parceiros estejam aqui com a gente, né, possam fazer todo esse mergulho na cultura japonesa e ter esse entendimento, né, dos conceitos lá na base do sistema Lean, na raiz, né, como nasceu dentro da Toyota, né, e entender como isso está sendo aplicado em outras empresas. Mas além disso, né, a gente vai provavelmente ter a possibilidade de ter outras formas, né, de que eles também possam ir até o Brasil, participar junto com a gente em outros projetos, a gente ter projetos em parceria com eles. Se trata de uma empresa de consultoria de nível internacional, com a sede, né, na Austrália, com base no Japão, com base na Europa e em outros países. Uma empresa que tem no seu quadro de consultores ex-Toyota, senseis da Toyota, com mais de 30, 40 anos de experiência com TPS, com Lean, e que está abrindo as portas aí para que a gente possa estar atuando em conjunto e viabilizar esses próximos passos aí. Então, vai ser Legal. a gente está bem assim orgulhoso, né, e honrado em estar firmando essa parceria com essa grande empresa, né, Laura? Sem Legal. dúvida. E a gente já construiu, começou essa aproximação com eles há bastante tempo. Já fazem alguns anos que a gente vem trocando aí informações e tentando viabilizar isso. Dessa vez a gente conseguiu conectar as coisas, e antes disso, eu e o André tivemos oportunidades também de testar outras experiências, né? Com outras consultorias também internacionais. A gente fez alguns testes também, justamente tentando buscar essa parceria, e com esse parceiro a gente conseguiu um alinhamento muito grande em relação aos valores, aquilo que a gente acredita, né, em relação ao Lean, aquilo que a gente acredita em relação à filosofia. A gente entende que para oferecer para os nossos clientes um trabalho de fato de qualidade, como a gente sempre buscou, acima do padrão que a gente deveria, esse alinhamento de valores seria fundamental, né? Não dá para ser uma empresa que, por exemplo, o cliente vai ter que investir, né, para ter esse aproveitamento, e chega na missão, ele acaba não tendo as experiências que ele de fato pagou para ter, né? Sim. Não tem o contato com os senseis da Toyota, não visita as empresas que deveria visitar, tem uma experiência às vezes muito focada naquilo que a empresa está oferecendo e Isso. não aquilo que ele está buscando de fato para ele, Sim. né? Fica muito Ou então comercial, né, vai para outro Laura? país, nós aconteceu conosco, né, André? Da gente ir para outro país e a gente chega lá e mais de 80% do tempo é desperdício, né? Ou em deslocamento, ou em logística, ou em trânsito, etc. Ou mais de boa parte do tempo, né, desenvolvendo marketing e outros pontos para a própria missão, e não de fato entrando naquele nível de detalhamento de conhecimento que a gente gostaria que a empresa de fato abordasse para oferecer valor, né, entregar valor para aquele cliente que contrata uma missão desse nível. O cara não pode correr o risco dele investir um dinheiro elevado para não ter entrega de valor que ele merece. Sim, sim. Então, nisso a gente está muito tranquilo. A nossa reunião hoje foi extremamente produtiva por isso. A gente conseguiu construir esse alinhamento de valores, e a gente já estava muito empolgado com isso. Depois da nossa reunião de hoje, mais empolgado ainda. A gente tem a oportunidade futura aí de desenvolver Legal. muito trabalho junto, e isso permite a gente expandir os horizontes aí Muito para bom. os trabalhos em outros países, inclusive no Japão. Muito bom, muito bom. Então, assim, né, gente, é deixar a nossa audiência aí bem atenta mesmo, porque muita coisa boa vem por aí, gente, muita coisa boa vem por aí.
nossos clientes, amigos, parceiros, muita coisa boa vem por aí. E até aproveitando os 10 anos da Somar Consult, né, para nós é um presente isso que o Lauro e o André estão nos passando agora, que realmente estamos fechando esse compromisso com um parceiro que vai nos ajudar muito nessa frente. Então, a gente fica muito feliz de poder realmente proporcionar isso aos nossos clientes aí, vai ser uma coisa muito boa, e claro que nós vamos estar trazendo todas as informações para vocês. Se a missão Lean for esse ano, ou se for no início do ano que vem, nós vamos trazer todas as informações para vocês de como vai ser isso, como vai ser as inscrições, como vai ser a agenda, qual a oportunidade que nós vamos estar de aproveitar da melhor maneira essa imersão. Então, fiquem atentos que muita coisa boa está vindo por aí. André, Lauro, não sei se vocês querem fechar alguma coisa, mas se não forem algum fechamento, assim, queria agradecer só muito. Agradecer, Marcelo, agradecer a turma aí, agradecer a audiência, agradecer a participação. E obrigado aí por estar com a gente nessa jornada aí. E vai estar publicando mais algumas novidades aí nas redes sociais, então fiquem atentos aí, e obrigado aí, a gente tem recebido muitas mensagens aí já, dá para perceber o quanto, né? Quanto a turma curte junto com a gente aí, fica torcendo, a gente fica sempre muito agradecido aí por todos que nos seguem aí, todos os parceiros aí que a gente tem, e a gente sente que é uma relação de muita confiança, e acima de profissional a gente sente que está fazendo uma enormidade de amigos aí, isso é o que traz mais satisfação, né? As amizades que a gente constrói à medida que a gente vai evoluindo aí. Isso aí. Amanhã tem mais, né, André? Tem mais Honda, tem Toyota, tem mais, semana que vem tem mais Japão. Então, fiquem ligados aí e vamos lá, Marcelão. Vamos lá. E eu quero destacar aqui também, gente, que não vamos falar em horário aqui agora, como eu falei, que cada um vai estar no horário, mas tenho certeza que agora é muito tarde lá no Japão, é muito tarde. Então, assim, depois de um dia exaustivo, vamos falar, em termos de aproveitamento do André e do Lauro, depois ainda do jantar com o nosso parceiro, com a reunião que eles tiveram, eles fizeram questão de estar conosco aqui. Pela expressão dos rostos, a gente vê que eles estão bastante cansados já. E amanhã eles têm que levantar cedo, né, para estar novamente na ativa. Então, assim, a gente quer agradecer aí de coração aí o esforço do Lauro e do André, de mais uma vez estar preocupado em agregar valor aí aos nossos clientes e colegas, né? Então, assim, muito obrigado mesmo pelo esforço de vocês, e espero que a continuidade seja tão boa quanto está sendo até agora. Beleza, pessoal? Aí. Arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimasu. Valeu, turma. Obrigado. Um grande abraço a todos. Até a próxima. Tchau.